O início da vida de Krishna. No Bhagavad Gita existe um verso que diz: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam sarvajamyaham. Que significa que onde houver declínio, onde houver algo terrível a acontecer no mundo, Narayana irá manifestar-se. Claro, o Senhor manifesta-se sempre, mas nas mentes as pessoas querem uma grande manifestação, um estrondo, mas Ele está em toda a parte. Então Mahavishnu, Narayana, tomou a forma de Krishna para ajudar a Mãe Terra, porque a Mãe Terra apelou a Narayana, dizendo-lhe: ajuda-me, estou a sofrer tanto, o demónio cansa, está a aterrorizar-me, a magoar-me. Na realidade não estava a magoá-la diretamente, mas às pessoas. O Senhor respondeu-lhe: sim, eu irei manifestar-me, eu irei. Então ele escolheu o tempo certo e manifestou-se no ventre de Devaki. Krishna nasceu na prisão. A mãe e o pai estavam lá presos porque uma Akshvani, uma voz celestial, disse a Kansa que o oitavo filho de Devaki o mataria. Claro que toda a gente tem medo de morrer, até Kamsa. Um grande devoto e conhecedor de Shiva ficou assustado com a morte, porque a morte lhe era desconhecida. Isto é porque sempre que olhamos para a morte, olhamos para o nosso ser limitado. Kansa estava tão assustado que quis proteger-se. Ele não queria ser morto. Ele não queria enfrentar a sua própria morte. Agora que vou entrar nos detalhes da história, é melhor contar-vos a história toda. Na história, Devaki e Vasudeva estavam apaixonados e casaram-se. No dia do casamento, Kansa, que era irmão de Devaki, estava alegremente trazendo os seus recém-casados, irmã e irmão, para o seu palácio, porque ela era a sua irmã favorita. Mas, enquanto eles iam para casa, ouviram uma voz vinda do céu que disse: Kansa, seu tolo, o que estás a fazer? Não sabes que o oitavo filho da tua irmã te matará? Aqui veem o significado do número 8. Pessoas que fazem a numerologia sabem muito bem o quão importante é o número 8. É um número sem princípio nem fim. Agora, a Kashvani tinha-lhe dito que o oitavo filho da sua irmã o mataria. Claro que isso o enfureceu. Nesse momento, ele quis matar a irmã, porque ele pensou: sem irmã não há morte. Mas Vasudeva parou e disse: como podes matar uma mulher? Todas as pessoas dirão que és um cobarde. Claro que Kansa, que era muito arrogante e orgulhoso de si próprio, não queria isso, então ele disse: ok, vou prender-vos. Ao que Vasudeva lhe disse: sim, prende-nos, e cada vez que ela tiver um filho, eu próprio te levarei a criança e depois podes fazer o que quiseres com ela. Então Kansa prendeu-os. Ele também prendeu seu pai, pois este estaria contra si. Depois ele convidou todos os seus amigos demónios para virem à sua casa e regozijarem com ele, pois ele tinha se tornado rei. A cada ano nascia uma nova criança e todas as vezes Vasudeva levava a Kansa, que sem nenhuma piedade a matava, mas a sétima criança de Devaki desapareceu. Quando Devaki estava grávida da sétima criança, a criança miraculosamente desapareceu do seu ventre e apareceu no ventre de Rohini. Então Rohini estava a dormir durante a noite e no dia seguinte viu-se grávida. É assustador, não é? Mata diz: o que aconteceria se amanhã acordassem grávidas? Então, do mesmo modo, Rohini ficou chocada, mas aceitou. Ela estava velha, mas engravidou, o que era uma coisa miraculosa, e ela aceitou a vontade de Deus. Depois, disseram a Kansa que Devaki e Vasudeva tinham perdido o filho. Kansa ficou tão feliz, dizendo: olhem, a criança ainda nem sequer tinha nascido, mas já tinha tanto medo de mim que ela perdeu-o.
Ele não sabia, é óbvio, que a Shakti foi transferida para Rohini. Na verdade, foi Adishesha, a cama onde Mahavishnu se deita, que se manifestou e tomou a forma de Balaram. Depois passaram-se mais alguns meses e Devaki ficou grávida novamente. Aqui vocês têm de compreender que quando eu digo que Devaki ficou grávida, não foi da maneira normal como todos vocês estão a pensar. Não foi da maneira que as pessoas normais ficam grávidas. Vejam, depois de ela perder o 7º filho, Kansa, atou Devaki num lado da sala e atou Vasudeva do outro lado e pensou que, dessa maneira, a 8ª criança não nasceria e, portanto, não o mataria. Ele pensava que Devaki engravidava de forma normal, não sabendo que seria o Senhor que se manifestaria a si próprio. Mas, mesmo com Devaki e Vasudeva atados em cantos diferentes da cela, Devaki ficou grávida da sua 8ª criança. Na noite em que a criança nasceu, a cela foi inundada por uma luz imensa. As correntes foram destrancadas e todos os guardas, de uma forma miraculosa, adormeceram. E quando a criança nasceu, Devaki e Vasudeva viram à sua frente a verdadeira forma de Shri Krishna, que é Mahavishnu, com Shankha, Chakra e Gada. Depois Mahavishnu disse a Vasudeva: Pega na criança e leva-a para o outro lado do rio onde está a Yashoda, e quando lá chegares, troca os bebés. Está lá outro bebê, uma menina. Deves trazê-la para aqui e deixar a tua criança lá. Quando Mahavishnu estava em frente a eles puderam lembrar-se de todas as suas vidas anteriores. Puderam lembrar-se de tudo, puderam lembrar-se porque é que Mahavishnu e eles estavam ali e porque é que o Senhor se manifestaria agora a si próprio através deles. Depois de Rama desaparecer numa das suas encarnações anteriores, Devaki e Vasudeva tinham sido um rei e uma rainha que quiseram muito ter Deus como seu filho. Eles fizeram penitência durante milhares de anos e Mahavishnu estava tão agradado com eles que lhes prometeu: Da próxima vez que eu encarnar, será através de vocês. Claro que por causa de Maya Shakti, eles esqueceram-se de tudo isto, mas no momento em que estiveram em frente a Mahavishnu, podiam lembrar-se de tudo e de quem tinham sido. Então Vasudeva fez tudo de acordo com o que Mahavishnu tinha dito. Ele pegou no bebê, pô-lo num cesto e levou-o para fora da prisão. Todos os guardas da prisão adormeceram de uma forma miraculosa e não havia ninguém que os impedisse. Vasudeva entrou nas águas do rio Yamuna. Yamuna quis tanto apenas tocar os pés do Senhor e no momento em que os pés do bebê Krishna tocaram as águas de Yamuna, ela ficou muito calma. Também estava a chover tanto que até Sheshnag, o deus serpente, apareceu para proteger o bebê Krishna. Depois de Vasudeva atravessar o rio, ele viu Yashoda e Nanda, o marido dela, a dormir. Yashoda tinha acabado de dar à luz uma menina, mas ela nem sequer sabia. Tal é a manifestação da sua Maya. Então Vasudeva trocou os bebés rapidamente. Ele levou a menina com ele e deixou o bebê Krishna, tal como Mahavishnu lhe tinha pedido para fazer. Depois, atravessou novamente o rio para o outro lado e voltou tudo ao normal outra vez. No dia seguinte, quando todos eles acordaram na prisão, os guardas ouviram o bebê chorar. Correram para o rei e disseram-lhe: Kansa, a tua irmã teve um bebê outra vez. Kansa foi rapidamente até à prisão, abriu a porta e disse: Dei-me o bebê. Nesse momento, Devaki respondeu-lhe: Não, meu irmão, foi dito que o meu 8º filho te mataria, mas eu não tive um filho, tive uma filha. Ouvindo isto, Kansa acalmou-se. Depois começou a pensar: por que é que a voz disse que havia de ser a 8ª criança? Mas esta é uma menina, como é que uma rapariga me poderia matar? Depois a mente dele começou a raciocinar um pouco e ele disse para com ele mesmo: E se isto for Vishnu Maya, e se for Vishnu ele próprio naquela forma?
Com esta ideia em mente, ele pegou e disse: Sim, vou matar este bebê. Levou-a e quando ia atirá-la contra a parede, da mesma forma que ele tinha feito com os outros bebés, nesse momento a bebê voou para cima e mudou a sua forma para a forma de Durga Mahashakti. Então ela riu-se para Kamsa, dizendo: Seu tolo, queres matar-me? Não podes! Aquele que te matará já nasceu. Conta os teus dias. Então Kamsa, nesse momento, ficou muito assustado. Ele voltou para trás, foi ter com a irmã e disse-lhe: O que é que fizeste? Diz-me. Mas claro, Devaki e Vasudeva não se lembravam de nada, porque Mahavishnu tinha-os envolvido outra vez em Maya, então eles não conseguiam lembrar-se de nada do que tinha acontecido durante a noite. Vasudeva até se esqueceu que tinha levado o bebê Krishna para o outro lado do Yamuna e o tinha trocado com a filha de Yashoda e Nanda. E agora ouviam que quando Kamsa quis matar aquele bebê, ela voou para o alto e tomou a forma de Mahashakti e avisado Kamsa. Claro que Kamsa não era assim tão estúpido. Ele sabia que Mahadevi tinha dito que o Senhor já se tinha manifestado e que ele teria de contar os seus dias. Ele teria de tentar tudo o que fosse possível para encontrar o bebê e matá-lo. A partir daquele dia em diante, Kamsa começou a sua grande matança. Ele matou todas as crianças que tinham nascido naquele tempo. Ele mandou demónios para todos os sítios para aterrorizarem as pessoas que rezavam, para que parassem de rezar. E os seus demónios eram muito bem sucedidos em todos os lugares onde ele os enviava. Havia apenas um lugar, Gokul, onde quando enviava um demónio, este não regressava, mas era morto. Depois Kamsa começou a pensar: por que é que em todos os outros sítios para onde eu enviei demónios, eles foram muito bem sucedidos, mas unicamente neste lugar os demónios são mortos e não regressam? Então ele percebeu que o Senhor tinha de estar naquele lugar, em Gokul. Quando Nanda e Yashoda acordaram e viram o bebê Krishna, foi uma grande surpresa para eles, porque eles os dois eram muito claros de pele e quando viram o filho, viram que ele era escuro. Mas eles estavam tão contentes por terem tido um filho e esta criança era tão especial. Quem quer que olhasse para ele, automaticamente apaixonava-se por ele, porque ele era a personificação do amor. E claro, eles fizeram uma grande festa para a ocasião e estavam muito felizes. Todos vieram ter com Yashoda e louvaram-na, dizendo: Quão abençoada és, Yashoda, que mesmo com a tua idade pudeste ter uma criança. Porque ela já era de idade avançada. Isto é certamente a vontade de Deus. E olhem para a criança, ele é simplesmente tão bonito, tão amoroso, que ninguém pode ir embora de perto dele. Como eu disse anteriormente, Kamsa enviou muitos demónios que eram mortos um por Krishna. O primeiro demónio que ele enviou foi Putana. Ela foi tão abençoada porque, mesmo sendo demónio, ela tomou a forma de uma mãe. Então Putana tomou a forma de uma rapariga que iria andar por aí a cantar. Por onde quer que ela fosse, ela iria alimentar todos os bebés que encontrasse com os seus seios, cheios de veneno. Claro que depois todas as crianças morreram. Finalmente, ela chegou a Gokul, onde estava o bebê Krishna. Ela podia entrar na casa, porque a Yashoda não impedia ninguém de ir à sua casa. Toda a gente podia entrar e sair como queria. Quando Putana entrou, ela estava à procura do momento certo para alimentar a criança. Quando teve a oportunidade, ela pegou no bebê, foi para um canto com ele e começou a amamentá-lo. Mas esta criança era diferente. Todas as outras crianças tinham morrido, mas esta continuou a beber e beber todo o veneno de dentro dela. Ele estava mesmo a tirar toda a vida de dentro dela. Sabem, ela era tão abençoada. Podemos dizer que Putana foi muito sortuda por alimentar o Senhor. Isto aconteceu porque, numa das suas vidas, ela tinha sido uma yogini. Ela fez tanto tapas, tanta penitência. Ela fez penitência para se tornar mãe de Deus, de Narayana,
mas por causa do seu karma ela não pôde. Mas ele é tão misericordioso que disse: Não importa, o teu desejo vai ser satisfeito. Então, desta vez, ela nasceu como um demónio e quando Krishna ali estava, bebeu por ela. Mas ele bebeu tudo, toda a sua rendição, toda a sua própria vida. Isto é como ele é e isto é como Putana foi. Ela estava totalmente rendida. Muitos outros demónios vieram um atrás do outro tentando matar Krishna, mas eles fracassaram completamente. Com 16 anos, Krishna foi a Mathura e aí, finalmente, Kansa foi morto.